Nessa quinta-feira temos o primeiro Corinthians e Palmeiras do ano. E nesse vídeo aqui eu vou analisar esse jogão, fazer aquele nosso mano a mano do derby, passar dica de opção de disputa de jogo único do Cartola Express e finalmente dar meu palpite. Quem é que vai ganhar esse jogaço? Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Bom, a gente traz bastante conteúdo aqui sobre Cartola, principalmente. Inclusive tem a nossa série aqui, trazendo todas as escalações do Cartola Express aí. Mas a gente está cada vez trazendo mais conteúdo diferente sobre futebol, tá? Então a gente já trouxe os 20 maiores da história. A gente trouxe também a questão do Mundial de Clubes, né? Se o Flamengo passou vexame ou não. Enfim, estamos trazendo mais conteúdos. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos também. E se você curtiu o nosso conteúdo, deixa aquele like. E já quero saber aqui, já começa deixando nos comentários, quem é que vai levar esse clássico? Bom, vamos lá. O clássico aí, Palmeiras e Corinthians, o derby, né, na quinta-feira. Então, já adiantando, ó, vai passar na TNT Sports, infelizmente vai ser só em TV fechada, então vamos ter que gastar um dinheirinho para quem quiser assistir o jogo, né? Falando um pouco sobre o horário aí, o jogo vai ser na quinta-feira, né, 16 de fevereiro, às 9h30 no Itaquerão, né, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians vai jogar em casa, que é um grande fator positivo para o Corinthians, né? Falando um pouco mais sobre a história, eu gosto sempre de trazer um pouquinho de história. Primeiro, por que chama derby? Bom, lá em 1940, um jornalista comparou o jogo entre Palmeiras e Corinthians, que eram as potências ali na época do futebol paulista, com a corrida de cavalos, né? Tá aqui marcando a corrida de Derby Epsom, que era uma corrida de cavalos puro sangue, cavalos tipo de marca, assim, de raça, né, na verdade. Muito importante, muito velozes. Então, ele deu esse nome para comparar aí com o clássico, né? E quem é que ganhou mais vezes na história? Bom, isso é uma questão polêmica. O Palmeiras contra um tipo de jogo, o Corinthians contra outro tipo de jogo. O Palmeiras diz que valeram jogos de campeonato início, que valiam só 15 minutos de jogo. O Corinthians diz que não. Enfim, várias contas diferentes. Aqui no OGOL, eles trazem uma estatística de 331 jogos com 120 vitórias para o Palmeiras. Mesmo nas contas do Corinthians, né? Tem marcando lá que o Corinthians tem um pouquinho menos de vitórias que o Palmeiras, né? Seriam 139 vitórias do Palmeiras contra 129 do Corinthians. E isso se iguala muito nos clássicos, né? Nos jogos em casa para o Corinthians leva um pouquinho de vantagem, né? E falando um pouco de confrontos mais históricos assim, bom, o Corinthians, a maior goleada do Corinthians, inclusive foi uma vitória muito importante do Corinthians, em 1982, o Palmeiras vivia uma fila ali, não conseguia ganhar título. O Corinthians vivia o auge ali da democracia corintiana, e o Corinthians meteu 5-1 no Palmeiras, em pleno Morumbi, goleada, gol inclusive aí dos dois maiores nomes aí da democracia corintiana, né? Gol do Sócrates, um gol do Sócrates, 3 gols, hat-trick do Casagrande aí, e o Palmeiras descontou o gol com o Jorginho, ainda teve um gol do Birubiru, tá? 40 mil torcedores lá no Morumbi. Já do lado do Palmeiras, um confronto que é muito marcante, claro, é a Libertadores, né? O Palmeiras tinha ganho já do Corinthians em 1999 na quarta de final, né? Tinha eliminado o Corinthians. E aí na semifinal em 2000, o Palmeiras elimina de novo o Corinthians, os dois confrontos nos pênaltis, então sempre jogos muito pegados aí entre Palmeiras e Corinthians, né? O jogo no tempo normal foi 3-2, o Corinthians tinha vencido o primeiro jogo, e aí o Marcelinho bateu o pênalti, e o Marcão, aí o São Marcos, né? Pegou o pênalti, classificou o Palmeiras para a final, o Palmeiras acabou perdendo essa final pro Boca Juniors, né? Mas tenho certeza que é uma das maiores vitórias do Palmeiras contra o Corinthians. E mais recentemente aí, falando, os dois times decidiram 2 Paulistão, né? Decidiram o Paulistão de 2018, vou mostrar aí para vocês o vídeo, para quem não lembra, na disputa de pênalti também, em pleno Allianz Parque, o Corinthians ganhou do Palmeiras na disputa de pênaltis, o Maicon fez o gol final aí, como vocês estão vendo, e também o Palmeiras, mais recentemente, em 2020, ganhou do Corinthians a disputa de pênaltis aí no Paulistão, gol do Patrick de Paula aí no finalzinho, no último pênalti aí, Patrick de Paula assumiu a responsabilidade e fez o gol. Então, a rivalidade vem crescendo muito aí nos últimos tempos, né? E aí, o que eu quero fazer com vocês aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, é o mano a mano, né? Quem é melhor posição por posição? Bom, vamos lá. Claro, quero ver se vocês concordam, aí vai deixando nos comentários se vocês concordam aí com as minhas opiniões, de quem que é o melhor por cada posição. Vocês vão ver que eu estou usando aqui no portal da Record para fazer o mano a mano, e tá um pouquinho diferente da escalação do Joga 10 News. Joga 10 News traz bastante informação aqui pra gente, as escalações dos times, que eu acho bem legal trazer para vocês. Eles estão até colocando aqui o Carlos Miguel como goleiro.
Eu acho que deve ser o Cássio teve uma virose, mas ele deve ir pro jogo, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui começando no gol, claro. E entre... Deixa eu voltar aqui para vocês para começar do começo, né? Começando entre o Everton e Cássio, tá? Bom, o Cássio provavelmente é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, vive grande fase sempre, né? O Cássio está sempre salvando o Corinthians. É o segundo goleiro com mais defesas no Paulistão. O Everton, ele não aparece tanto em número de defesas no Paulistão, mas o Everton é o dono da melhor defesa, né? O Palmeiras só tomou 2 gols até agora no campeonato, muito pelo setor defensivo. A gente viu aqui no lance, nas estatísticas do lance aqui da Record, quem levou foi o Everton por 3-5, né? Os jornalistas votam lá e deu o Everton. Eu tinha certeza que eu ia votar no Everton, mas olhando os números, vi que o Cássio fez muitas defesas agora no começo do ano, então para mim, nesse confronto de goleiros, acho que leva o Cássio, tá? Ele vai muito bem nesses jogos decisivos, mas claro, é um confronto super equilibrado. Na lateral direita aqui, temos outro confronto super equilibrado entre Marcos Rocha e Fagner, tá? O Fagner começou muito bem a temporada. O Fagner já tá com 2 assistências e tem mais outras 11 assistências para finalização, que acabou não saindo o gol, mas foi bem a finalização, né? Chegou a dar uma finalização. Tem bastante desarmes, tá? E o Marcos Rocha é um lateral que mantém muita regularidade. Nessa década aqui, talvez o Marcos Rocha seja um dos laterais mais regulares aí, junto com o próprio Fagner, bem equilibrado. Na votação aqui da Record do lance, deu 10-8 pro Fagner. E eu acho que por esse começo de temporada aí do Fagner, eu acho que leva o Fagner também, tá? Então, 2-0 pro Corinthians até agora. Vamos lá pra zaga. E aqui tá marcando o confronto entre Murilo e Gil, tá? Acho que podia ser entre Murilo e Balbuena, e Gustavo Gomes e Gil. Isso que eu tinha pensado na minha cabeça. Ali no Joga 10 Minutos tá dando Bruno Mendes, né? Não sei se vai mesmo o Bruno Mendes pro jogo. Mas enfim, no confronto aqui da defesa, vamos usar aqui da Record, entre Murilo e Gil. O Gil é um jogador que já tá mais velho, foi um nome grande do Corinthians aí, mas enfim, perdeu muita potência, né? O Gil era marcado muito pelo vigor físico, e o Murilo tá jogando fino da bola. Inclusive, na disputa entre Murilo e Balbuena, que eu tava pensando que talvez desse Balbuena, eu fui olhar um pouco mais os números. O Murilo é o zagueiro com mais desarmes até agora no Paulistão, fez gol também, zagueiro artilheiro, tá com mais desarmes, inclusive, que o Gomes. Então, Murilo aqui na votação. E na votação do lance, deu 18-0 pro Murilo. Enfim, vamos aí para a próxima posição de zagueiro, Gustavo Gomes e Balbuena. Eu acho que aqui, se fosse Gustavo Gomes e Gil, seria ainda mais fácil. O Balbuena é um grande nome do Corinthians, zagueiro, xerifão, inclusive eles formam uma dupla de zaga da seleção paraguaia, mas para mim não tem nenhum zagueiro no Brasil melhor que o Gustavo Gomes, tá? Ele é disparado há muito tempo, o zagueiro mais regular do Brasil, é zagueiro artilheiro, xerifão da zaga do Palmeiras, capitão do Palmeiras também. Então, para mim, nessa disputa não tem o que fazer, é Gustavo Gomes, tá? Então, o Palmeiras empata aqui na disputa da Record, deu 18-0 também pro Gustavo Gomes. O Palmeiras levou bastante vantagem na parte defensiva, na zaga, né? 2-2. E vamos definir a zaga aqui no confronto entre Piquerez e Fábio Santos. Fábio Santos também bastante experiente, bem rodado aí no Corinthians. Um cara que vai mais na construção. E o Piquerez, esse começo de ano, tá bastante ofensivo. O Abel tá liberando ele para atacar, né? Inclusive, ele fez gol já no último jogo contra a Inter de Limeira. Piquerez está muito consistente, é um dos laterais com maior número de desarmes. O Fábio Santos também tem um bom nome, mas nessa disputa eu vou na juventude aqui do Piquerez, tá? E na disputa aqui do lance também deu Piquerez, tá? Piquerez ganhou, inclusive, por 15-3, bem fácil. Aqui, no meio de campo, a primeira disputa que tá marcando é Gabriel Menino e Rony, tá? Eu não sei se vai ser bem isso, talvez seja o Duqueiroz. Rony e Duqueiroz tem uma história bem legal aí, o Rony é bem emocionante, assim, o Rony, o irmão dele faleceu e ele prometeu que ia jogar, ser profissional pelo irmão, e virou profissional, e o Duqueiroz chegou a jogar na cadeia, o pai dele tinha sido preso, enfim. Eles têm histórias bem legais aí, inclusive tem no corre da TNT, tá passando, né? Enfim, de qualquer jeito, Gabriel Menino, se for contra o Rony, eu prefiro o Gabriel Menino, tá? Se recuperou aí, o Abel tá dando mais chance, ele tá jogando uma posição de volante bem legal, eu votaria no Gabriel Menino. Se for Gabriel Menino e Duqueiroz, daí eu voto no Duqueiroz, tá? Um pouquinho de dilema aí. Na votação aqui deu Gabriel Menino contra o Rony, acho que é fato, tá? Zé Rafael e Fausto Vera, esse confronto que eu tava esperando também. Pra mim aqui, é óbvio, é o trem. O Zé Rafael mantém uma regularidade muito grande. O Fausto Vera é um ótimo jogador aí. Mas nesse confronto aqui, o Zé Rafael, pela regularidade dele, né, pelo vigor físico, o Fausto Vera, inclusive, está voltando de lesão, voltando a jogar agora. Pra mim, é Zé Rafael, tá? E a votação aqui também deu Zé Rafael. Acho que essa era barbada. Então, ó, tá 4-2 pro Palmeiras ou 4-3, ou
Tá difícil ali, depende. Vamos colocar que o Duqueiroz ganhou ali 4-3 pro Palmeiras, tá? E vamos aqui para uma polêmica aqui. Rafael Veiga ou Renato Augusto? Bom, não dá para falar de carreira se a gente for falar de carreira. A carreira do Renato Augusto é muito maior, jogador de Copa, né? Enfim, jogou muito na Europa, no Bayer Leverkusen, já ganhou vários títulos pelo Corinthians, enfim. Eu acho que aí não tem discussão se for falar da carreira. Se for falar de momento, Renato Augusto vive um momento pior que o Veiga, na minha opinião, tá? Renato Augusto é mais velho, claro, ele joga muito bem nesses jogos aí de clássicos, mas nesse confronto aqui, se for falar de momento, eu prefiro o Rafael Veiga. Jogador de pênalti do Palmeiras, é um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, tá? Já tem 4 gols na temporada, jogou muito bem a Supercopa, então um jogo grande, o Rafael Veiga tá crescendo. Vamos de Rafael Veiga aqui, tá? 5-3 pro Palmeiras. Na votação do lance aqui, destaque que deu Renato Augusto, tá? Por 10-8. Equilibrado, mas deu Renato Augusto. Essa daqui eu não sei se... É isso mesmo. Roger Guedes ou Rony, tá? Aqui, os palmeirenses vão ficar bravos aí, claro. Na votação, inclusive, deu Rony aqui. Aqui tá bugado. Tá falando que deu Dudu, mas na verdade deu Rony, tá? Deu Rony. Mas nesse confronto, o Roger Guedes começou voando aqui. Inclusive, trazendo as estatísticas do Footstats. O Roger Guedes é o jogador do Corinthians com mais gols, já tem 4 gols, é o terceiro colocado aí na artilharia do Paulistão, e é o jogador que mais finalizou no Paulistão também. Já tem 10 finalizações certas, 17 finalizações para fora. Então, nesse confronto entre Roger Guedes e Rony, para mim é o calvo da Fiel aí que tá levando, tá? Confronto de 2 camisas 10. Na outra disputa aqui, então 5-4 aí pro Palmeiras, tá? Na outra disputa aqui entre Dudu e Adson, o Adson começou muito bem a temporada, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho do time do Cartola Express, mas aí não tem comparação, tá? A gente tá comparando um dos maiores ídolos do Palmeiras aí, o cara que fez essa remontada do Palmeiras, contra um cara que tá começando a sua trajetória, tá começando a sua carreira, Dudu sem muito papo, tá? Guerreiro aí do Verdão. 6-4 pro Palmeiras. E aqui entre Endrick e Yuri Alberto, 2 jogadores que têm potencial para ser camisa 9 da seleção aí nos próximos anos. O Endrick começou instável a temporada, aí o Abel até se irritou com as perguntas sobre ele, ainda não fez gol na temporada. O Yuri Alberto estava machucado, aí não tinha jogado os últimos jogos, mas é um cara que tem muitas assistências no campeonato, já são 3 assistências, é o maior assistente do Paulistão. Então nessa disputa entre Endrick e Yuri Alberto, eu acho que o Yuri Alberto se provou mais aí, já jogou Brasileirão pelo Inter, pelo Corinthians. O Endrick ainda, eu acho que, se for comparar o que vai ser daqui a um tempo, é agora, tá falando pro clássico amanhã. O que vai ser daqui a um tempo, eu acho que Endrick. Mas nesse confronto pro momento, pro jogo de amanhã, acho que o Yuri Alberto tá mais pronto, tá? Então, fecha aí 6-5 pro Palmeiras. Então, bem equilibrado o confronto, tá? E aí, do técnico, também é outra coisa que não dá para comparar aqui, Abel Ferreira e Fernando Lázaro. Abel Ferreira, o melhor técnico do Brasil aí nos últimos anos. Fernando Lázaro tá começando o trabalho, Abel Ferreira, tá? 7-5 pro Palmeiras. E aí, quem será que vai levar? Como eu tinha falado, passar aqui do Cartola Express, né? Como eu falei, tem aqui todos os vídeos do Cartola Express, eu sempre trago os conteúdos, tá? Deixei para fazer o jogo único aqui. Lembrando que você pode escalar até o último momento, até fechar o mercado, até as 9h30, tá? Você escala um zagueiro, 3 meio de campo atacantes e um craque. Eu passei 2 opções, vocês vão falar que eu fiquei em cima do mundo, mas é porque é difícil de palpitar para clássico, tá? Na defesa, os 2 nomes que eu passo para vocês é Murilo, nesse time, e o Fagner. É um time focado mais no Palmeiras, um time focado mais no Corinthians. O Murilo é o melhor média dos defensores do Palmeiras, tem bem mais desarmes que o Gomes, 9 desarmes contra 4, já tem gol aí na temporada, então eu iria de Murilo. Talvez o Piquerez seja um nome legal aqui. O craque do Palmeiras, para mim não tem discussão, é o Rafael Veiga, tá? É o cara que tem a melhor média, cobrador de pênalti, cobrador de bola parada, vem finalizando muito. Tem que ter um jogador do time adversário, tem que ter um jogador do Corinthians, é o Roger Guedes, tá? O principal nome do Corinthians, melhor média aí também, tá jogando muita bola, eu mostrei pra vocês o número de gols, o número de finalizações, isso rende muito ponto aí no Cartola Express. Então, Roger Guedes, tá? E aí, pra fechar o time aqui com 2 nomes do Palmeiras, como eu lembro que tá numa fase um pouquinho ruim aí, num desencanto aí no campeonato, eu optei por Rony, já tem 2 gols aí no Campeonato Paulista, e o Dudu, tá? Inclusive, nem sei se o Rony vai o Endrick vai pro jogo, pode ser que jogue o Giovani, né? Então, eu optei por Rony e Dudu aqui pra fechar esse time. E no outro, como eu disse, coloquei o Fagner, pra mim aqui é unânime, tá? O Fagner é o melhor defensor do Corinthians nesse começo de campeonato. O craque é o Roger Guedes. E aí eu optei, até o cara do Palmeiras é o Rafael Veiga, e eu coloquei o Renato Augusto, que cresce muito nesses jogos aí grandes. Renato Augusto costuma jogar muito bem contra o Palmeiras. E aí muita gente vai colocar o Yuri Alberto. Só que eu vou dar uma dica pra vocês. Coloca o Adson. Olha a média do Adson, ele tá jogando muita bola nesse começo de campeonato.
Média dele aqui, ó, 6,58, é um cara que desarma muito, finaliza bastante também. Então, grande nome aí do Corinthians nesse começo de temporada pro Cartola, tá? Essas são as opções de escalação, e aí vocês ficam livres para escalar como vocês quiserem. E aí, aqui eu coloquei para vocês as histórias, mas eu já falei a história do Queiroz, né, do Rony. Tem a história do Rony também, nasceu no Pará, passou fome, nasceu numa cidade super pequena. Mas enfim, vou deixar na descrição do vídeo os links para as histórias dele, que eu acho que é bem legal. E falando do palpite, aqui eu peguei o Oddspedia, que traz as odds de vários sites de aposta aqui, né? De modo geral, o pessoal tá apostando bem mais no Palmeiras, tá? Os sites estão dando favoritismo pro Palmeiras aqui, com odds um pouco mais baixas. Eu vou dar meu palpite aqui, e nesse confronto aqui, pegado pelo fator casa, né? O Corinthians se dá muito bem na Arena, o Corinthians ainda não perdeu na Arena, 3 vitórias, só um gol sofrido, né? 7 gols marcados. Claro, o Palmeiras também vem jogando muito bem, 5 vitórias seguidas aí. Então, meu palpite é um empate. Vou ficar em cima do muro aqui, mas realmente eu acho que esses jogos entre Palmeiras e Corinthians têm sido jogos de poucos gols. Então, para quem quiser apostar under 2,5 ou under 3,5 é muito seguro. Under 2,5 eu acho que é bom também. Eu duvido que saia mais de 2 gols nesse jogo. Para mim, o palpite é 1-1, mas pode ser 1-0 ou 0-0, mas uma aqui no empate, 1-1, tá? Comenta aí quanto que vocês acham que vai ser esse jogo. Enfim, o que mais vocês têm de comentar aí? O espaço nos comentários é de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!